bem-vindos ao Harmonização Cerebral. Esse podcast tem como objetivo falar de saúde. Doutora Rita, doutor Joel, muito bem-vindos. Estou feliz de ter vocês aqui. A nossa pauta hoje é menopausa, reposição hormonal e saúde mental. Doutora Rita, o que é menopausa, o que é climatério? Vamos falar disso? Muito obrigada, Márcia. É um prazer estar aqui. Vamos lá. Então, o climatério é a fase da mulher que passa de um período reprodutivo para um período não reprodutivo. E a menopausa é um episódio dentro dessa fase, que é a data da última menstruação, é um marco. E você só pode falar que a mulher está na menopausa ou menopausada quando ela está 12 meses sem o fluxo menstrual, em amenorreia, que a gente fala. Se ela tiver há 9 meses, por exemplo, ela está na transição menopausal ou perimenopausa. E essa fase é onde ocorre a queda dos hormônios. Então, ela é uma falta de menstruação pelo hipoestrogenismo fisiológico que ocorre nas mulheres. Entendo. E o que a gente pode fazer para melhorar os sintomas? Doutor Joel, as mulheres reclamam de calores, falta de sono, ganho de peso. Na sua prática clínica como psiquiatra, essas queixas são trazidas ao consultório? Ou é algo que não se aborda, os temas são outros? Existe uma queixa formal disso numa consulta psiquiátrica? Muito obrigado pelo convite. A Rita, ela, como ginecologista, vai fazer a avaliação não só ginecológica, mas também clínica dessa paciente, vendo se ela já se encontra na menopausa ou, de repente, se ela está na perimenopausa. A perimenopausa, ela começa mais ou menos por volta dos 47 anos e é caracterizada por um período de flutuações hormonais erráticas. Então, são muitas flutuações hormonais nesse período, acompanhadas de sintomas físicos. Você citou os sintomas como fogachos, que são as ondas de calor, e também outros sintomas físicos que às vezes ocorrem nesse período. Que muitas mulheres às vezes se queixam de dor, se queixam muitas vezes de sintomas, por exemplo, não só de dor, mas de queixas de memória, tem alterações de sono. Então, a questão do sono é uma queixa muito comum que elas trazem. A dificuldade, muitas vezes, para emagrecer também. Mesmo, às vezes, fazendo atividade física, se alimentando adequadamente. A questão do ressecamento vaginal, que é muito importante, porque muitas vezes isso prejudica, claro, a vida sexual dessa mulher, dentre outros fatores que podem levar à queda da libido. Então, a gente tem uma série de questões que a ginecologista, no caso a Rita, vai avaliar. E aí, não menos importante, tem a questão da saúde mental, que a gente sabe, entrar na menopausa por si só aumenta em cerca de 4 vezes o risco de depressão. Incrível, Então, né? isso é muito importante que as pessoas saibam que mesmo sem, muitas vezes, um histórico de sintomas depressivos prévios, na perimenopausa elas se tornam mais vulneráveis. Agora, para ter um episódio depressivo maior, histórico de depressão é muito importante. E aí, a conduta da ginecologista, no caso a Rita, ela vai ver a paciente como um todo e vai julgar se é necessário, dependendo das queixas de sintomas depressivos, ansiosos que essas pacientes tenham, se é necessário encaminhar para um colega psiquiatra, para a paciente ir a um psicólogo ou psicóloga fazer a psicoterapia, mas a base é o ginecologista. Aqui no Brasil,
Os psiquiatras especializados nessa área não tratam essas pacientes. Eu tenho Sim. um grande amigo que ele trabalha na McMaster University, no Canadá, Benício Frei. Ele lá prescreve o hormônio, mas aqui no Brasil, não. No Brasil, a gente trabalha em equipe multidisciplinar. Muitas vezes, claro, com ginecologista, assim como um nutrólogo, um nutricionista e outros profissionais, endocrinologista, aí vai dependendo do dermatologista, né? Porque o dermatologista, Sim, a gente muitas vê vezes, a paciente chega, né? Que a questão do cabelo tá diferente, da pele, então a paciente precisa ser avaliada como um todo. Sim. A minha ideia com a pergunta foi tentar entender se os sintomas que são característicos da menopausa interferem as emoções a ponto, independente da depressão propriamente, né? Formal, né? Um diagnóstico formal de depressão, mas se essa mudança toda que é fisiológica impacta a emoção a tal ponto do psiquiatra ser acionado em função dos sintomas. É nesse sentido a minha dúvida. Será que esse peso, né, de todas essas mudanças é tanto que a paciente considera importante fazer uma busca por uma ajuda em relação à sua saúde mental? Que prejudica muitas vezes é que, por exemplo, as pessoas elas não fazem o diagnóstico diferencial entre o que é um sintoma climatérico e o que é um sintoma, por exemplo, de um episódio depressivo maior, que Sim. são coisas distintas, né? Então, muitas vezes, o sintoma climatérico, ele não vai precisar, inclui aí a depressão como sintoma e não como doença. O sintoma climatérico, ele pode ser tratado pelo ginecologista como um sintoma de climatério. Agora, quando há um diagnóstico para depressão maior, que aí sim é uma doença depressiva, aí é conveniente que o encaminhamento ao colega psiquiatra seja feito. Certo. Eu acho que essas coisas se imbricam muito, né, Joel? Assim, a mulher chega num consultório, ela tá com várias queixas, né? Em especial os sintomas vasomotores, que são os fogachos, que podem vir em impulsos várias vezes ao dia, com despertares noturnos, dando impacto em qualidade de vida, né? Impactando em sono, o que também impacta em humor, né? Porque a pessoa que não dorme, ela tem um distúrbio total no seu dia a dia. Sim. E, concomitantemente, ela tem também uma alteração na libido, que também faz parte do humor dessa mulher, né? Ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem mais depressão. Então, tudo isso junto e combinado, ele pode gerar uma queixa assim, nossa, eu estou ficando louca, eu não me reconheço mais como mulher. Então, muitas começam pelo psiquiatra, mas na verdade falta essa avaliação da mulher como um todo, né? Quem é essa mulher que está na sua frente? Então é essa mulher que está poliqueixosa, mas que tem vários sinais e sintomas característicos da perimenopausa e da pós-menopausa recente. Então, é uma mulher que merece um tratamento a priori, sendo que ela não tenha nenhuma contraindicação absoluta com a terapia hormonal. Se ela, assim, puder fazer e após uma avaliação terapêutica, ela persistir com essas queixas de depressão, aí sim você vai encaminhar para um colega, né? Muitas vezes é o que o Joel falou, a gente acha que ela tem como sintoma uma depressão, mas não necessariamente uma depressão maior. Sim. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa avaliação do ginecologista, tratar essa paciente poliqueixosa, sobrou coisa, muitas vezes a gente aciona o psiquiatra, com certeza. Falando de terapia, né, de reposição hormonal no consultório, eu vejo a maioria das minhas pacientes está nesse período de
climatério, perimenopausa e pós-menopausa, e eu noto um medo muito grande em relação à terapia hormonal, né? Existe um tabu ao redor disso, não, porque eu tenho uma prima que teve câncer de mama, eu não vou fazer. E eu vejo com clareza que é um tema que precisa ser muito esclarecido. Quem pode fazer reposição? Quem não pode de forma alguma? Explica pra gente, Rita, tá? Então, Difícil. Márcia, esse ponto é crucial. Depois de um grande estudo multicêntrico, randomizado, duplo cego, WHI, que foi um estudo americano, que foi uma bomba, mudou o paradigma, né, da terapia hormonal. Quando eu, para você ter uma ideia, fiz a residência médica, a gente prescrevia terapia hormonal para todas as mulheres. Então, chegava uma paciente no nosso ambulatório de 75 anos, a gente prescrevia, porque acreditava-se pelos estudos observacionais que a terapêutica hormonal era protetora cardiovascular e ela dava qualidade de vida e também melhorava o bem-estar dessa mulher. Então, a gente acreditava piamente nisso e a gente ofertava a essas mulheres, independentemente da sua idade, independentemente do número de anos de pós-menopausa, a terapêutica hormonal. Aí veio esse estudo que mudou, ele trouxe alguns dados importantes para a gente, mostrando que a terapêutica hormonal, sim, ela é boa, mas ela tem uma janela de oportunidade. E essa janela de oportunidade seriam essas mulheres até 10 anos da última menstruação ou não mais do que 60 anos. Aí, por que isso, né? Por que existe essa janela? Porque o estrogênio ele é conhecido como um produto cardioprotetor. Ele tem uma ação genômica e uma ação não genômica nos vasos, promovendo vasodilatação, evitando a placa, né, de ateroma nas artérias. Isso tudo pelos estudos retrospectivos mostrando isso largamente, que o estrogênio é cardioprotetor. Só que quando você fica muitos anos exposta ao hipoestrogenismo, você perde essa proteção do estradiol nos vasos e os vasos começam a adoecer, começam a ter placas de ateroma. E se, de repente, você já tem essas placas estabelecidas e você joga o hormônio, o que acontece? Você pode promover uma ruptura dessa placa e promover um acidente vascular. Então, é por isso que existe essa janela de oportunidade. É importante que essa mulher tenha os vasos sadios para que receba o estrogênio. Então, por isso que num período curto de hipoestrogenismo, não dá tempo de lesionar essas placas, esses vasos. Sim. E é por isso que veio isso. Então, primeiro lugar, entender que a terapêutica hormonal, sim, ela é cardioprotetora para aquelas mulheres que o fazem oportunisticamente. Então, isso é um dado importante. E entender que o câncer de mama, ele aumenta com a terapêutica hormonal? Aumenta, Joel, mas aumenta pouquinho. Sim. O que é esse pouquinho, né? Vamos falar em números para a população, para eles entenderem. De cada 30 mil mulheres, numa faixa etária de 50 a 60 anos, né? De cada 10 mil mulheres, 30 desenvolvem câncer de mama nessa faixa etária sem a terapêutica hormonal. Quando você adiciona a terapêutica hormonal combinada, isto é, estradiol com progestagênio diariamente, você aumenta em 38 casos para cada 10 mil mulheres. O que eu estou falando? De 8 casos extras. Então, eu estou aumentando 0,8 mulheres em cada 1.000. Isso é muito pequeno pelo benefício que a terapêutica pode. Pela proteção cardiovascular, pela proteção óssea, pela melhora do humor, pela melhora da síndrome geniturinária da menopausa, do bem-estar, do sono. Então, em outras palavras, nós temos sim um risco pequeno que é muito inferior aos benefícios. Então, é isso que a gente tem que mostrar para as mulheres. O WHI, quando veio na publicação no JAMA de 2002,
ele fez assim, foi no Jornal Nacional, na Globo. Mulheres parem de usar terapêutico hormonal, causa câncer de mama, aumenta infarto agudo do miocárdio, mas ninguém explicou a faixa etária, ninguém Sim. explicou qual é esse risco. Então, vamos agora trazer essa mulher para a realidade. E quem não pode usar são poucas as mulheres, Márcia. Quem são elas? Quem teve câncer de mama. Quem teve câncer de mama, infelizmente, mesmo que receptor negativo, independente do seu receptor, nós não temos estudos de segurança para utilizar. Então, é proscrito quem teve. Quem teve câncer de endométrio, em alguns casos muito especiais, em alguns casos bem iniciais, podemos prescrever com cautela junto com o oncologista, mas em geral, cânceres hormônio dependentes não devemos utilizar. Quem teve uma embolia pulmonar, uma trombose em curso, em decorrência de hormônio, por exemplo, que teve o uso com pílula, não podemos. Agora, histórico familiar de câncer de mama não contraindica? Não sabe o que não contraindica? Eu acho mais legal falar isso, Márcia. Hipertensão, se controlada, não contraindica. Diabetes mellitus, se controlada, não contraindica. Histórico familiar, não contraindica. Perfeito. Precisamos falar sobre isso, né? E tantas mulheres são privadas porque a minha irmã teve câncer de mama, mas a sua irmã teve, você não teve. Exato. A mãe, né? Exato. E é muito forte esse entendimento, essa... Né? O Jornal Nacional foi muito... E morre-se muito mais depois da menopausa de eventos cardiovasculares. A mulher tem medo do câncer de mama. Mas o que mais mata a mulher? Globalmente, não é no Brasil. Infarto e AVC. E ninguém pensa nessa proteção. Então, o hormônio, ele traz esse benefício. Juntamente, né, Joel, com o estilo de vida. Ninguém está falando que o hormônio vai salvar tudo. Claro. Os pilares do bem-estar têm que ser a base, né? Atividade física regular, né? Um sono de qualidade, alimentação saudável, não ao tabaco, não ao açúcar refinado, que seria para carboidratos, e também a socialização, né? Agora, essa parte eu quero que o Joel fale, que ele é mestre nisso. Como é importante, né, a socialização nessa fase. Não sei se foi JAMA, qual foi o jornal que publicou recentemente os 14 fatores de risco que são sobre os quais a gente pode atuar para a prevenção de demências, e uma delas era o isolamento social. Então, isolamento social como um fator de adoecimento, de aumento de risco de mortalidade em geral. Doutor Joel, como é que a gente ficou depois da pandemia? Como é que foi a pandemia, o pós-pandemia? O que o senhor viu em relação a isso? Em geral, e especialmente nas mulheres. Como é que... É importante reforçar isso que a Rita falou, porque as pessoas, às vezes, elas confundem o que é risco absoluto do que é risco relativo. Às vezes, os trabalhos, eles demonstram, por exemplo, um risco relativo de 1,2, que significou 80% de aumento do risco relativo. E aí, na imprensa, da forma que sai, e aqui, não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro, parece que aumentou em 80% o risco de uma mulher ter um câncer de mama, por reposição hormonal, na gravidez, o risco do uso de um determinado antidepressivo. E hoje a gente sabe que a depressão não tratada na gravidez oferece riscos muito mais significativos, até o desenvolvimento fetal. A gente tem questões epigenéticas, mas não é o tema de hoje. Mas poderia, mas já tem mais um assunto. Mas aqui. é um tema muito importante, porque grande parte dos médicos, quando a paciente descobre a gravidez, sem avaliar o quadro psiquiátrico dessa paciente de forma apurada, suspendem absolutamente sem critério os medicamentos, e aí todos os danos e sequelas decorrentes, a gente sabe disso. Mas, assim, voltando à sua pergunta,
Em relação à questão da pandemia, houve uma mudança muito grande nas questões de saúde mental. Porque as mulheres, para variar, embora a nossa sociedade a gente tenha conquistas, né, mas a gente ainda tem um modelo patriarcal e grande parte das tarefas, infelizmente, acabam sobrando mais para as mães, né? Melhorou, tem homens que ajudam, ou enfim. Aí a gente vê um movimento positivo de mudança, mas ainda insuficiente. Sim. E na pandemia, você imagine a mãe de uma criança, muitas vezes com dificuldade de aprendizado, uma criança autista, uma criança com TDAH, sem poder fazer os tratamentos multidisciplinares, né? E essas crianças fazem, tendo que trabalhar em home office, Nossa. cuidando de tudo. Então, muitas vezes o marido também em casa, o marido foi muitas vezes para o alcoolismo, ou foram até agredidas, se não fisicamente, mas psicologicamente. E essa convivência tem um lado bom e, ao mesmo tempo, tem um paradoxo de muitas vezes aprofundar algumas feridas psicológicas já pré-existentes. Então, a gente teve uma mudança muito grande na dinâmica dos relacionamentos conjugais, familiares, e isso afetou muitas mulheres, né? A gente teve aí um aumento do uso de álcool pelas mulheres, principalmente mulheres nesse período da menopausa, que à noite sozinhas, vou tomar uma taça de vinho para relaxar, e essa taça de vinho se transformou em uma questão muito séria, que era depois de um tempo uma garrafa de vinho. Abuso também de autoprescrição, benzodiazepínico, então alprazolam, clonazepam, não sei nem se os nomes comerciais para as pessoas entenderem é ético, mas enfim, esses medicamentos tipo Frontal, Rivotril, etc., as pessoas começaram a abusar. E uma praga que a gente carrega as consequências até hoje é o uso de drogas Z, o Zolpidem, por exemplo, que eu recebo muito no meu consultório. Então, qualquer insônia vai lá e prescreve o Zolpidem. E não é raro, eu e médicos que atendemos muitas pacientes mulheres, não é raro hoje a gente ver mulheres com consequências dessa época que tomam hoje inacreditáveis 30, 40, 50 comprimidos de Zolpidem, né? Meu Deus. Que é o PATS, né? O Stilnox. A Anvisa agora colocou a obrigação da prescrição do receituário P azul, né? O chequinho azul, que eu brinco com as minhas pacientes. Mas a gente sabe, infelizmente, que existe um mercado paralelo e há um determinado abuso. Então, atividades físicas também foram abandonadas, aumento do uso de cigarro ou até de cannabis também recreativa. Então, a gente teve uma série de fatores que realmente levaram à piora da saúde mental. As pesquisas são muito controversas, se aumentou ou não a taxa de transtorno mental. Agora, o fato é que uma piora dos sintomas depressivos, ansiosos, e também, é claro, além dessa piora, a gente teve uma deterioração significativa na qualidade de vida, dos relacionamentos, e a partir daí, qualquer gatilho estressor pode desencadear um transtorno mental, né? Porque as pessoas às vezes falam, mas teve genética, não tem genética. Genética é importante para tudo, mas se você aprender a gerenciar melhor o estresse, lidar melhor com alguns gatilhos estressores, isso também é uma camada de proteção, além desses hábitos de vida saudáveis que a Rita citou há pouco. Curioso, porque o Joel falou da pandemia, né? Perguntei sobre isso. Eu vi no consultório algumas coisas curiosas, que foi a busca por procedimentos estéticos em pessoas que talvez tivessem, vamos dizer, outras prioridades, né? Mas que acabaram procurando esses
esses tratamentos. Então, pacientes transplantados que vinham me procurar para fazer toxina botulínica, e eu via que aquilo era talvez uma maneira de falar, eu estou vivo, eu preciso ficar mais bonito. A pandemia parece que foi algo que trouxe para as pessoas um pouco de desespero, né? Eu não sei, eu estou relatando aqui uma história que é real. A paciente transplantada renal foi uma das primeiras a me procurar, né? A gente tinha acabado de começar a atender lá em maio de 2020, e eu achando que era um caso de algo, né? Uma dor, uma coisa muito incômoda, e ela queria fazer um procedimento estético. Então, o comportamento das pessoas mudou, né? Esses hábitos de álcool, de uso de medicamentos, busca por soluções aí para suas dores, enfim. Eu acho que essa fase da mulher, né, Joel, você há de convir comigo que a mulher tem uma busca insana de juventude mesmo. Isso ainda mais as latinas, né? As mulheres brasileiras, elas têm muito o enfoque no corpo, né? Então, isso é cultural. A gente valoriza, o brasileiro valoriza muito a beleza, a estética. E essa mulher está perdendo essa função reprodutiva que eu falei. Então, ela perde essa capacidade de gerar, ela perde o seu selo, eu estou produzindo. Eu sou apta a produzir um outro ser. E ela perde essa capacidade, é um sinônimo de envelhecimento. O que é real. A gente está envelhecendo. Sim. Eu falo para todas as mulheres, graças a Deus que nós estamos na menopausa. O outro lado seria pior. Sim. Se você não estivesse, você estaria num caixão, né? Eu fico muito feliz de poder entrar nessa nova fase. Mas há mudanças, assim como há mudanças numa parte de infância, juventude. A gente é um ser em metamorfose, né? Tanto o homem e a mulher. Eu não falo que é só, porque existe também a andropausa. Eu acho que também há uma mudança, né, dos homens, mas não é tão drástico assim. A mulher é assim, virou a chave mesmo quando para o ciclo, né? Mas essa busca é por exatamente isso, é muito mais cultural. Sim. Mas eu não sou contra a estética. Eu acho que o equilíbrio, né, é tudo. Também é bom você trazer amenizar suavemente, né, essa pele da mulher envelhecida que acontece. Sim. É muito importante, mas não a qualquer custo, né, Joel? Essa coisa, essa fúria pela imagem, o que você vê isso no teu consultório? Não sei. Eu acho que cada pessoa tem uma representação interna, uma subjetividade em relação a essas questões. E o que eu observo é que as pessoas que dependem muito de uma validação externa em relação à sua questão de autoestima, essas pessoas sofrem mais. Então, e as redes sociais, elas começaram a reforçar esses padrões, né? Então, a gente percebe que as pessoas, elas são personas, né? Como Jung dizia, né? Elas usam máscaras psicológicas no dia a dia que não representam a essência delas, né? E muitas pessoas, às vezes, entram nesse nível de comparação para atingir um modelo que nem aquela pessoa que parece perfeita, que está lá divulgando, às vezes, um produto é. E a gente sabe dos filtros, de uma série de artefatos, e quando você vê a pessoa ao vivo, não é basicamente isso. Então, eu acho que a questão do investimento estético, ela é extremamente válida, como a Rita disse. Eu acho que é saudável, né? Uma mulher procurar o autocuidado, absolutamente nada contra, né? Porque, infelizmente, a gente também vive numa sociedade que cobra muito mais da mulher, né? A gente vê isso até na própria TV. Quando é uma mulher, você dificilmente vê na bancada, por exemplo, do Jornal Nacional, uma jornalista acima do peso, uma jornalista da terceira idade. Sim. São
determinados padrões que são muito mais, assim, infelizmente, opressores na mulher, né? O homem, depois dos 60, careca, obeso, tem o seu charme, Sim, tem a sua questão da intelectualidade. Agora, às vezes, a mulher, dentro dessa beleza dela, para a idade, né? Porque naquele momento ela é uma mulher muito bela e pode ter uma vida absolutamente jovial em todos os níveis com ela e com o parceiro. Mas os pré-julgamentos, os estigmas, os preconceitos acabam muitas vezes, as pessoas pregam um discurso, mas a prática é infelizmente outra, né? Sim. Então a gente precisa ver em que contexto está a procura, né? Porque eu acho que quando a mulher procura algo para ela ser feliz, né? Independente do parceiro, independente do que as pessoas falam, é saudável. Sem né? dúvida. É saudável. É bem interessante essa conversa, porque eu sou dermatologista e vejo todos os dias essas demandas. Então, as pessoas vêm com queixas várias, mas a estética sempre entra na pauta da consulta. E eu concordo que a estética traz para nós uma um grande benefício. Então, é uma pele com mancha, é uma pele com aspecto mal cuidado, e a gente pode fazer muito por essa pessoa, por esse paciente. Porém, uma coisa que eu falei em outro episódio é sobre o combate ao envelhecimento. Por que a gente não fala de combate à adolescência, combate à infância? O envelhecimento é uma parte da vida. Se nós nos identificamos como indivíduos com a juventude, na hora em que isso vai embora, porque é assim que a vida é, nós nos tornamos quem? Então, o Dr. Joel falou uma coisa que eu adorei. A identidade do indivíduo que está colada à sua aparência jovem. A gente tem uma essência que é tão grandiosa. Por que necessariamente colar na juventude? É óbvio que eu posso estar mais bonita, até para me olhar e me sentir bem. Mas a nossa essência tem que ser muito trabalhada. Quem nós somos, né? Qual é o nosso valor como indivíduo, independente da idade em que a gente está? Independente do que os Dos outros outros, também sem julgam, dúvida. né? Exato. Porque as pessoas vivem muito buscando uma validação externa. E essa é uma fonte de frustração, né? Porque Sem a gente sabe que poucos vão aplaudir. É aquilo que eu sempre brinco com as minhas pacientes, você encontrar pessoas que te consolem no momento difícil é mais simples do que encontrar pessoas que te aplaudem. Porque às vezes você também tem que ver esse outro lado de uma verdadeira amizade que está lá, não só te consolando nos momentos difíceis, como também te aplaudindo e te colocando para frente nos bons momentos que você está conquistando coisas boas na tua vida, né? Sem dúvida. Ô, Márcia, nessa fase, né, da menopausa, do climatério, é uma fase muito conturbada, porque é do ninho vazio, né, Joel? Também a mulher, vamos lá, ela está com todos aqueles sintomas que nós já mencionamos. Adicionalmente, ela está no momento de carreira que ela já passou do ápice. Então, ela já está mais no freezer, assim, ela não vai mais ter ascensão, ela já chegou no máximo. E então isso. A não ser que ela resolva fazer um podcast. Exatamente. Né? Exatamente. Aí a coisa dá uma pintada. Mas assim, ela tá nesse momento assim que ela já atingiu seu ápice. Então, aí ela tá com os filhos que estão indo embora. E ela, em geral, tá num relacionamento longo, né? Mais de 30 anos casada. Já não é, né? Vamos combinar que já fica mais difícil. Então, tudo isso impacta na sexualidade, impacta na autoestima dela. Então, eu acho que assim, é um combo mesmo, né? Exato. O climatério é um combo, assim, parece que é uma avalanche mesmo que inunda a mulher. É um grande desafio, É um né? desafio. Agora,
o que eu acho importante é, em qualquer idade, você ter um propósito de vida, né? Isso é muito importante, porque eu conheço mulheres que elas não aceitaram que elas iriam, por exemplo, se acomodar ou ficar passivas com essa situação externa num determinado momento e partiram para novas conquistas, novos projetos. E muitas das vezes, por exemplo, eu tenho casos de superação, mulheres que, por exemplo, o marido era um grande empresário, elas não sabiam nem mexer com conta bancária. O marido, infelizmente, faleceu e elas, depois dos 50 anos, às Tiveram vezes que com mais de aprender. 60, tiveram que aprender. E não só aprenderam, como foram pessoas que ampliaram as empresas dos maridos, olha né? que Então, incrível, né? o Isso é ser humano, massa. ele tem uma capacidade Sim. infinita, né? A gente fala muito em neuroplasticidade cerebral, né? Que o cérebro, ele vai perdendo neurônios, mas ele vai se reorganizando, vai fazendo novas conexões sinápticas. E aí tem uma proteína, que é o BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro, que você também estimula por várias mudanças do estilo de vida. A própria Nossa. terapia hormonal, quando bem Nossa, indicada, muito bom. é importante para essa questão da plasticidade neuronal. Ainda é controverso na literatura se há uma proteção em relação a Alzheimer, mas assim, os trabalhos que encontraram, né, uma proteção de 26% para risco de Alzheimer. Esses trabalhos mostraram que foram mulheres que iniciaram na perimenopausa, né? Então, os trabalhos que pegaram mulheres depois dos 60 anos não tiveram tanto benefício, né? Então, o timing, como ela disse, a janela de oportunidade é muito importante e os riscos baixos. E aquilo que ela falou é perfeito. A gente não está falando que terapia hormonal é para todas, é miraculosa, Não, tal, não é vem isso. dentro de um contexto. Não é essa mensagem que ela e eu estamos passando. Mas tem sim A sua vez. tem Claro. sim os seus benefícios, como a gente, por exemplo, não vai resumir, porque às vezes a mulher vem no consultório e já tá com alguma outra questão da sexualidade dela, mas ela fala, é o seu antidepressivo que tá me deixando sem libido. É verdade. É a falta de verdade. hormônio que tá me deixando assim. Tudo bem, pode ser. Tem alguns antidepressivos que Sim. interferem na libido, mas tem outros que muito menos ou não interferem. Aí cabe ao médico avaliar. Sim. Mas as pessoas às vezes também encobrem um relacionamento que já vem muito desgastado, longo, deteriorado. E a gente sabe, né, Verdade. que tudo precisa ser ressignificado, e ainda mais nesse período com tantas mudanças, embora fisiológicas, como a Rita destacou, né, para também não colocar uma ideia que muitas pacientes às vezes trazem do que a mãe, a avó passou, né? E às vezes a minha mãe, a minha avó. Só que hoje a medicina é diferente, Sem né? dúvida. Hoje a gente tem outros caminhos. Então, o que a sua mãe vivenciou, o que a sua avó vivenciou, Não o é a que mesma. você vai, Com né? Porque certeza. essas experiências prévias das pessoas, das mulheres da família, impactam muito nas expectativas, né? Então, elas já vêm com uma expectativa muito negativa em relação a esse período. Em relação a essa questão do ninho vazio, embora a gente não tenha aí uma comprovação, mas assim, a gente sabe que essas mudanças para muitas mulheres acabam impactando, assim como também do ninho cheio, né, Rita? Porque hoje não é comum, não é incomum, melhor dizendo, Essa conversa muitas é boa. mulheres Isso, a conversa também boa. receberem os filhos de volta, de verdade. volta, E cuidando empregados, dos sustentando netos. até 40 anos mamando lá na barra da saia da mamãe. E cuidando de neto, né? Cuidando de neto. Muitas mulheres que falam, oba, vou fazer um curso de tal coisa. Não, tenho neto para cuidar. Vira uma obrigação. Uma Exato. coisa é assim, fica uma semaninha aí que eu vou isso é uma viajar com o coisa, meu marido, lógico. não sei o quê, vou para um congresso. Lógico. Agora, outra coisa é você... Cuidar.
A situação torna-se complicada. Gente, a conversa tá esquentando justo na hora em que a gente tem que encerrar. Mas para acabar, eu vou pedir para cada um de vocês um minutinho, fazer se é que é possível, né? Uma conversa com um tema tão grande, fazer um fechamento, porque eu acho que é um papo de esperança isso aqui, pelo que eu vi. Né? A doutora Rita colocando que a terapia de reposição hormonal pode ajudar muito, é protetiva, melhora a qualidade de vida, baixa risco cardiovascular. É para muita gente, não para todas, mas para muita gente. O doutor Joel falou de coisas incríveis sobre... Eu amei a história da identidade, porque eu vejo muito essa questão, que as pessoas não sabem quem são. Elas se identificam com figuras, com personas, com papéis. E quem é você lá dentro, né? Eu não preciso do outro para validar, mas isso precisa de um autoconhecimento imenso. Mas foi tão maravilhoso. Eu queria um pouquinho cada um falar o encerramento aqui para o pessoal que está nos assistindo. Bom, eu acho que eu gostaria de fechar com uma mensagem bem clara para os ouvintes sobre a terapêutica hormonal, né? A terapêutica hormonal, ela está aqui para trazer benefícios para essa mulher. Ela precisa de uma avaliação de um ginecologista, em especial, que milita no climatério, que conheça a terapêutica hormonal. Então, ela é muito bem indicada em 4 situações: pacientes sintomáticas, então pacientes que apresentam os sintomas vasomotores, os fogachos, pacientes que apresentam a insônia, mal-estar, batedeira, ansiedade, depressão, artralgia, mialgia, cefaleia, todos esses são sinais e sintomas, zumbido, que aparecem no climatério, nessa fase de perimenopausa. Também a irregularidade menstrual, às vezes ela sangra muito, ela fica muito irregular, e a terapêutica hormonal traz um benefício no bem-estar dessa mulher, na regularização desse ciclo anárquico. Isso é um benefício. Então, mulheres sintomáticas. O segundo benefício para prevenção e tratamento da osteoporose. Então, a mulher que está na pré-menopausa, na perimenopausa, e já apresenta uma osteopenia, ela é uma forte candidata a usar a terapêutica hormonal para prevenir que ela chegue numa osteoporose. Uma outra indicação formal seria a insuficiência ovariana prematura. Aquelas mulheres que entram em insuficiência antes dos 40 anos. Essa mulher não precisa, Márcia, ter nenhum sintoma. Ela precisa da terapêutica hormonal para prevenir mortalidade aumentada cardiovascular, para prevenir a osteoporose, para prevenir danos cognitivos comprovados em trabalhos. Então, essa mulher merece a terapêutica hormonal. E, por fim, a síndrome geniturinária da menopausa, que então são essas 4 indicações: mulheres sintomáticas, prevenção de osteoporose e tratamento, IOP, e também síndrome geniturinária da menopausa. Então, isso dentro das mulheres na janela de oportunidade até 10 anos da data da última menstruação. A mulher que tem útero merece 2 tipos de tratamento. A terapêutica combinada. Ela precisa usar o estradiol associado a um progestagênio. Por quê? Senão você vai promover câncer de endométrio. Então, muito cuidado com esses cursos de final de semana de hormônio, esses prescritores que eu pego horrores, às vezes, no ambulatório, no climatério, porque elas estão todas com espessamento endometrial. Então, isso é muito importante saber que precisa de 2 hormônios. Mulher esterectomizada precisa só do estradiol. Precisamos usar o androgênio, a testosterona, como terapêutica hormonal? Vamos lá, ela tem uma única indicação por todas as sociedades médicas envolvidas, pela Febrasgo, pela Sobrac, que seria o desejo sexual hipoativo. Isso, então, é quando você tem uma alteração da libido no orgasmo, você vai aplicar fazer uma avaliação desses domínios, de cada domínio da sexualidade, e vai pontuar essa paciente e vai ver se ela está com esse quadro de desejo sexual hipoativo. Fazendo corretamente o diagnóstico, isto é, excluindo-se
outras causas, como uso de fármacos que possa estar interferindo, uma relação que não está legal com o marido, né? Um abuso, Sim. religião, excluindo outros fatores e ficando realmente só com desejo sexual hipoativo, sim, a testosterona tem se demonstrado como um benefício para este caso. Então, a testosterona não é para ganhar músculo, não é para melhorar a qualidade de vida. A própria terapêutica hormonal combinada, ela faz isso, ela melhora. Então, ela tem o seu lugar. E, por fim, procure fazer o seu rastreamento, mulheres, né? Após a menopausa, a gente começa a ter maiores comorbidades, porque essa mulher começa a ter muito mais síndrome metabólica, muito mais risco cardiovascular, conforme eu falei, e também os cânceres hormônio-dependentes, como câncer de mama e câncer de endométrio e de cólon, de intestino. Fazer o rastreamento. Quais são os cânceres rastreáveis? A gente sabe que para fazer a colonoscopia, hoje até as sociedades falam a partir dos 45, mas tudo bem a partir dos 50, se você não tem histórico familiar, tem que fazer a mamografia anualmente a partir dos 40 anos, né? E também ir ao ginecologista, porque ele vai pedir colesterol, glicemia e fazer o diagnóstico e se perceber alguma alteração, encaminhar para o cardiologista ou para o endocrinologista. Eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Assim, eu ficaria até amanhã, porque eu adoro, mas é importante. Essas informações são importantes. Sem dúvida. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço, foi um sonho e já estão convidados para mais uma, porque a testosterona ficou de fora, a dismorfofobia ficou de fora. Tem assunto que não acaba mais. Doutor Joel, uma mensagem aqui para quem está nos assistindo. Eu achei muito bom o programa, parabéns a você aí pela iniciativa, e não só pela iniciativa, mas pelas boas intenções que tem por trás dessa iniciativa, né, que eu valorizo muito isso. Agradeço aí a Rita, né, pela presença, acho que foi uma manhã muito proveitosa, né, aqui, e o que eu falo é para as pessoas tomarem muito cuidado quando elas procurarem os especialistas. Os especialistas não devem ser recrutados por TikTok, por Instagram. Eu acho que a gente tem hoje as associações médicas, ela citou a SOGESP, citou a Febrasgo, né, Sobrac, então tem sociedades especializadas que, sem dúvida alguma, podem ajudar as pessoas que não têm boas indicações ou fazem parte de algum contexto universitário, porque infelizmente eu já vi vídeos no TikTok de médicos inescrupulosos orientando como as pacientes usam terapia hormonal. Isso para mim é um crime sem uma avaliação como essa toda que ela citou durante o programa, enfim. Então as pessoas precisam tomar muito cuidado quando vão também tomar um remédio. Mas o médico lá ensinou, não é assim que as coisas funcionam com relação à saúde. E ela fez uma ótima observação, todas as observações. Testosterona tem muito picareta que dosa testosterona em mulher, obviamente vem baixa, e a partir daí, olha, precisa repor. Isso é uma má fé, um crime, né, que a gente precisa ressaltar para as pessoas não caírem nessas armadilhas de profissionais desqualificados, antiéticos e mercantilistas, porque eles querem vender um produto independente do estrago que isso possa fazer para as pessoas. Então não caiam nessas armadilhas. Esse eu acho que é o alerta meu e da Rita como médicos. E eu vejo esse pessoal da testosterona no consultório com acne grave, não querem deixar o hormônio porque tem o músculo, a melhora de desempenho, e é muito complicado. Agradeço imensamente a presença de vocês. Já estão convidados para uma próxima conversa. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente, curtam e vamos lá.